24 de dezembro de 1900. Na pequena vila de Santa Teresa da Valência, hoje Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro, renascia, em lar espírita, Ivone Pereira do Amaral, primogênita do casal Manuel José Pereira Filho e Elizabeth do Amaral Pereira. Ivone teve 5 irmãos, além de outro mais velho, filho do primeiro casamento de sua mãe. Seu pai, pequeno comerciante, homem generoso de coração, desprendido dos bens materiais, faliu por 3 vezes por favorecer a clientela em prejuízo próprio. Tornou-se pouco depois funcionário público, de cujos modestos proventos viveu até a sua desencarnação. Ivone viveu em lar pobre e modesto. Aprendeu com os pais a servir os mais necessitados, pois sua casa eram acolhidos com carinho os pobres criaturas sem recursos, inclusive os mendigos. Com 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosses, sobreveio uma sufocação que a deixou quase como morta, em estado de catalepsia. Ivone permaneceu nesse estado durante 6 horas. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco e azul, e o caixão encomendado. A mãe, que não acreditava que a filha estivesse morta, retirou-se para um aposento, onde orou fervorosamente a Maria de Nazaré, pedindo que a situação fosse definida. Instantes depois, a criança acordou aos prantos. A infância de Ivone Pereira foi povoada por fenômenos espíritas, muitos deles narrados no livro Recordações da Mediunidade. Aos 4 anos, ela já se comunicava com espíritos que considerava pessoas normais, encarnadas. 2 entidades lhe eram particularmente caras: o espírito Charles, que fora seu pai carnal, a quem considerava como tal, devido às lembranças de vidas de uma encarnação passada. Foi seu orientador durante toda a sua vida, inclusive nas atividades mediúnicas, e o espírito de Roberto de Canalejas, que fora médico espanhol em meados do século XIX. Outra entidade pela qual a médium nutria profundo afeto e com quem tinha ligações espirituais de longa data. Mais tarde, na vida adulta, manteria contatos mediúnicos regulares com outras entidades evoluídas, como Dr. Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco e Frederic Chopin. Aos 8 anos, repetiu-se o fenômeno da catalepsia, associado a desprendimento parcial do corpo. Aconteceu à noite e a visão que teve marcou-se pelo resto da vida. O espírito foi parar ante uma imagem do Senhor dos Passos, na igreja que frequentava. Pedia socorro, pois sofria muito. A imagem então adquiriu vida, dirigiu-lhe as seguintes palavras: "Vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar o sofrimento que te esperam." Aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não se lembra mais de nada. De fato, Ivone Pereira foi uma criança infeliz. Vivia acusada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera com sua última encarnação na Espanha, e de que lembrava com extraordinária clareza. Considerava seus familiares, principalmente seu pai e irmãos, como estranhos. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito Charles e a casa a da Espanha. Estes sentimentos desencontrados e o afloramento das faculdades mediúnicas faziam com que tivesse comportamento considerado anormal por seus familiares. Por este motivo, até os 10 anos, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. Em ambientação reencarnatória propícia, teve aos 8 anos o primeiro contato com o livro espírita, e aos 12 o pai deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que acompanharam pelo resto da vida, sendo a sua leitura repetida um bálsamo nas horas mais difíceis. Aos 13 anos, começou a frequentar as sessões práticas de espiritismo, que muito a encantavam, pois via os espíritos comunicantes. Teve como instrução escolar apenas o curso primário. Não pôde, por motivos econômicos, fazer outros cursos, o que representou uma grande provação para ela, pois amava o estudo e a boa leitura, tanto que aos 16 anos já tinha lido obras de grandes autores como Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano e Arthur Conan Doyle. Desde cedo precisou trabalhar para o seu próprio sustento. O fenômeno de catalepsia foi comum na sua vida a partir dos 16 anos.
A maior parte das reportagens de Além Túmulo, um livro dela, dos romances, das crônicas e contos relatados por Ivone Pereira foram coletados do mundo espiritual através desse processo. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Foi médium psicógrafa de receitas, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canaleiras e Bittencourt de Sampaio. Possui a mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização. Nunca sentiu atração por essa modalidade mediúnica. Os trabalhos que mais gostava de fazer no campo da mediunidade eram os de desdobramento, incorporação e receituário homeopático. Nessas últimas atividades, trabalhou em diversos centros espíritas em várias cidades, em que morou durante seus 54 anos de labor mediúnico. Como médium psicofônica, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. Costumava ler nos periódicos e jornais nomes de suicida e orava por eles constantemente, catalogando-os num livro de preces criado por ela. Era o que fazia como forma de reparação ao seu suicídio pretérito por afogamento em outra vida. Passado algum tempo, muitos deles vinham agradecer-lhe as orações e davam-lhe fortes abraços, passeando com ela de braços dados pelo casarão em que morava, sem que ela, confusa, soubesse distinguir se o visitante era encarnado ou desencarnado. Pelo desdobramento noturno ou projeção astral, Ivone Pereira visitava o mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances, com as quais hoje nos deleitamos. Deixou 20 obras de sua lavra mediúnica, entre as quais Memórias de um Suicida, considerada por Chico Xavier a melhor retratada à profundeza do umbral. Este livro, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que usou o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, foi recebido em 1926, mas editado somente 30 anos depois, em 1956, pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. São também de sua autoria os seguintes livros: Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Betânia, Cavaleiro de Númirs, Ressurreição e Vida, Sublimação, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, tendo como autores espirituais Bezerra de Menezes, Charles, Leão Tolstói e Roberto de Canaleiras. Embora conhecesse bem a arte poética, jamais psicografou qualquer poema. Deixou uma série de 10 livros destinados ao público infanto-juvenil, recebidos por intuição e supervisionados por Bezerra de Menezes e Leon Denis, livros que ainda não vieram a lume. Diz Ivone em entrevista ao Jorge Risini em 1972: "A formação do meu caráter foi feita pelo Dr. Bezerra. Segui sempre os conselhos dele. Mas houve outros espíritos que me guiaram, como Bittencourt Sampaio e Eurípides Barçanufo, com quem trabalhei muito, principalmente nas curas de paralíticos. A maior parte de sua atividade mediúnica foi exercida em Lavras e outras cidades de Minas Gerais. Foi esperantista convicta e trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão, através de correspondências que mantinham com outros esperantistas, tanto no Brasil como no exterior. Ivone Pereira serviu como médium em 1926 a 1980, quando um acidente vascular cerebral impossibilitou-a para a atividade mediúnica. Sempre humilde, terna e vivaz, morava num casarão em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, em companhia de sua irmã casada, Amália Pereira Lourenço, também espírita. Na noite de 9 de março de 1984, vitimada por trombose, desencarnou durante uma cirurgia a que se submetera no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Inhaúma. Tinha 83 anos e mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandado mediúnico exercido com amor e total devotamento ao semelhante, onde ela ajudou vários moradores de rua e várias pessoas, sempre entregando alimentos e auxiliando ao próximo. Viveu uma vida de caridade, de amor e de compaixão. Então é isso, muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Peço encarecidamente, dê um like, se inscreva no canal. É difícil fazer esses vídeos, leva-se tempo para editar. Então, se for possível, por favor, se inscreva.
ajude a divulgar esse canal para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe.